Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do quadro Fala Comigo Doutora HCB. E hoje a nossa convidada especial é a médica especialista doutora Jaqueline Susbach, médica ginecologista e obstetra, também pós-graduada em sexologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, trazer tanto conteúdo legal, tanto aprendizado e essa conversa bacana aqui. Obrigada pela sua presença, doutora. Então, hoje o nosso tema é educação sexual e doenças sexualmente transmissíveis. Doutora, hoje em especial, dia 6 de setembro, é o dia do sexo. Então vamos à nossa primeira pergunta. Ter experiências sexuais prazerosas, seguras e livres de qualquer tipo de violência também é cuidar da saúde. Então, dentre esses aspectos positivos, quais fatores principais podem contribuir para a saúde sexual ideal? Bom, primeiramente, o consentimento. O sexo, ele sempre tem que ser consentido. A relação sexual, ela sempre tem que ser consentida, sempre tem que estar de comum acordo com ambas as partes. Segundo, educação sexual. O que seria essa educação sexual? Seria a gente saber os métodos contraceptivos, tanto os de barreira quanto os de prevenção à gestação não planejada, também a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, saber e principalmente conhecer o seu corpo. O autoconhecimento, conhecer a sua intimidade é fundamental para a gente ter um bom relacionamento com as parcerias sexuais, tanto as parcerias homoafetivas, as parcerias heterossexuais. Então, o autoconhecimento, ele realmente é a base de um bom relacionamento. Doutora, então, sobre as DSTs. O que são DSTs e como a educação sexual pode ajudar nesse processo de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis? Então, hoje a gente fala mais em infecções sexualmente transmissíveis para a gente tirar um pouquinho esse estigma em cima do nome, Então, a partir do momento que a gente tira esse estigma em cima do nome, a gente consegue promover melhor a saúde. Por exemplo, quando eu falo sobre uma infecção, eu tenho que conscientizar a população sobre quais são os sintomas, o que a gente espera aparecer ou não, e principalmente a gente promover a prevenção, Como que a gente faz para prevenir a transmissão, como que a gente faz principalmente para tratar e conscientizar. Tem infecções que elas não têm cura, Como por exemplo o HIV, e tem infecções que têm cura. Sífilis, infecções bacterianas, as infecções virais, elas não têm cura. Herpes, HPV, mas a gente tem prevenção e a gente tem como parar esse ciclo de transmissão, principalmente com conscientização, a educação sexual. A gente também pode fazer essa educação sexual no ambiente escolar, principalmente aí na galera adolescente, Não é que você vai ensinar aquela população a ter relação sexual, não é isso. É a gente ensinar a prevenir, ensinar a principalmente o que pode e o que não pode, com a pessoa percebendo o seu corpo, sabendo o que ela permite ou não, porque se não houver consentimento, a gente já nem vai ter relação sexual. Então, ensinar principalmente o que é a doença e como prevenir, e também o não. Segundo o Ministério da Saúde, a Bahia apresentou alto índice de pessoas infectadas pelo HIV. Foram basicamente 834 casos registrados em 2023. Ao passo que em 2024 houve uma queda significativa desses números. Ao que você atribui essa queda significativa para essa situação e esse quadro que se instalou agora em 2024? Primeira coisa é o aumento da testagem, O acesso ao teste rápido para essa infecção, ele está mais acessível para a gente, A gente pode estender o exemplo para as maternidades públicas, que toda paciente que dá a entrada na maternidade pública, ela é obrigatoriamente testada, tanto para HIV, sífilis, hepatite C, que são as infecções mais prevalentes. Então, o aumento da testagem, também a acessibilidade ao tratamento, que é a terapia antirretroviral, e também a terapia pré-exposição, e também conscientização, Então, o paciente que ele tem HIV, a gente sabe que ele já não é mais aquele paciente sentenciado, igual era na década de 90, Que aquele paciente já se sentia sentenciado e não tinha muita perspectiva de sobrevida. Hoje, com a terapia antirretroviral, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, a gente consegue diminuir a carga viral para praticamente indetectável, a gente também melhora a imunidade desse paciente, o que a gente acaba reduzindo a transmissibilidade da doença. E isso também só
somado com a divulgação e também o fortalecimento de informações a respeito de métodos de barreira, que são os únicos que a gente realmente consegue garantir a interrupção da transmissibilidade. Isso somado com um bom tratamento, uma boa educação, que a gente vai bater muito na tecla disso, de educação sexual, mas isso é um conjunto para que tudo dê certo. Então, eu posso atribuir realmente a melhoria, né, o otimismo, né, da diminuição dos casos de transmissão do HIV a esses fatores, não isoladamente, mas como um conjunto de fatores. Doutora, então, quais são as melhores práticas para o uso dos preservativos e os outros métodos de proteção? Primeira coisa, a gente tem que também desmistificar, né, que o preservativo é incômodo, que o preservativo é ruim, não dá para ter a mesma sensibilidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje em dia a gente já tem, é só ir na farmácia e também é distribuído na rede pública de saúde, então não é desculpa para ninguém usar tanto preservativo masculino quanto preservativo feminino. Então a gente, como mulher, a gente pensa muito na autonomia feminina, então não é desculpa para a gente não se proteger. Primeira coisa, se atentar a prazo de validade, porque um preservativo fora do período de validade a gente não tem como garantir a eficácia dele. O armazenamento, que tem que ser em local correto, nada de ficar deixando na carteira que é quente, abafado, fica amassando, que também pode prejudicar, né, a eficácia do método. Não utilizar lubrificantes à base de óleo, porque esses lubrificantes à base de óleo, tem algumas pessoas que usam óleo de coco para lubrificar a região íntima e o óleo em si, ele acaba desintegrando o material, né, o látex do próprio preservativo. E aí já puxa um gancho para, e se a pessoa tiver alergia a látex? Hoje a gente já tem preservativos que são livres de látex, então até aquela pessoa que tem alergia a látex, ela já não tem mais esse problema de ter alergia, de ter alguma dermatite ou até alguma coisa mais grave por conta da alergia ao látex. E também sempre colocar de forma correta, né? Não adianta nada a gente ficar atento à validade, ao armazenamento, ao lubrificante e não colocar de forma correta. Então, sempre colocar imediatamente antes do ato sexual, né? Sempre é importante a gente falar que o pênis ele tem que estar ereto para ter a colocação correta e durar durante todo o ato. Não é começar o ato sexual sem o preservativo e depois colocar o preservativo, porque a gente não previne, enfim, não diminui a taxa de transmissibilidade da infecção sexualmente transmissível, pelo contrário, a gente não garante, né, a eficácia, e também a gente pode ter gravidez não planejada. Então, são duas coisas que a gente tem que ficar atenta, né? E alguns detalhezinhos, mas é muito acessível. A gente não tem desculpa. É só ir no posto de saúde, ir em um hospital, ir na farmácia, que a gente consegue facilmente achar várias opções e a gente tem que ressignificar o uso do preservativo, transformar numa impressão ruim, que a maioria das pessoas tem, em uma opção boa. Então, não tem desculpa para não usar. Então, doutora, uma curiosidade interessante. Essa data, né, dia 6 de setembro, no qual se comemora o Dia do Sexo. Como surgiu, né? Qual a curiosidade que existe por trás desse dia? Então, só pela data já fica bem sugestivo, né? Então, sim. 6 de setembro, 6969, que é uma posição bem conhecida aí do Kama Sutra, para quem é adepto do Kama Sutra. E essa história do Dia do Sexo, ela começou lá em 2008, né? Foi uma propaganda de uma empresa de preservativos que começou a usar essa ideia, fez essa analogia e aí ficou sedimentado como Dia do Sexo. Então hoje a gente já comemora essa data e já várias pessoas, né, imprensa, marcas, comercial mesmo, já está enraizado já esse dia 6 de setembro. E a gente também aproveita, né, usa esse dia como realmente base principalmente para conscientização. Então também é desculpa para comemorar, né? Então se você está aí disponível para comemorar com a sua parceria sexual, então a gente pode usar esse dia como motivo para apimentar a relação a dois. Doutora, então, como a realização de exames precoces pode auxiliar na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis? Olha, realmente a rotina ginecológica, a rotina urológica, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Sim. Então a gente já preconiza a rotina ginecológica anual, né, que é fazer o preventivo, que é o Papa Nicolau, né, ou citologia do colo do útero. A gente pode fazer também o rotineiro
diariamente rastreio para as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então a gente, além do Papa Nicolau, a gente pode fazer cultura para bactérias, a gente pode também fazer sorologias, os testes rápidos, com uma certa frequência. Tem alguns grupos que têm mais risco. O grupo médico, como a gente está aqui num podcast médico, a gente sabe que os colegas, a gente acaba tendo mais contato com perfurocortantes, pessoal que que trabalha na emergência, tem mais contato com secreções, e a gente pode adotar uma rotina de rastreio com um intervalo menor de tempo. Então, a melhor opção para a gente evitar a propagação de doenças é a gente ter essa detecção, né? Se for o caso, ter uma detecção precoce e fazer o tratamento adequado, porque como a gente já falou anteriormente, quando a paciente que é soropositivo, o paciente que tem HIV, se a gente faz um tratamento correto, ele fica assintomático e também diminui muito a taxa de transmissibilidade. Então a gente puxando um pouquinho para a saúde ginecológica, né, para a saúde da mulher. O HPV, ele tem uma afinidade maior ali pelo colo do útero e ele causa a lesão ali no colo do útero. Então se a gente faz o Papa Nicolau, se a gente faz o rastreamento anual, que é um exame tão simples, né, praticamente indolor, praticamente zero desconforto, tão fácil, a gente só tira um pouquinho de célula ali, não tira pedaço, não faz nenhum corte, nada invasivo. É tão simples que também a gente previne muitos problemas futuros, né? Que o nosso maior medo nesse caso é realmente o câncer de colo de útero, que ainda é um câncer muito prevalente, ainda é uma lesão que totalmente evitável. A gente não precisaria chegar nesse ponto, né, uma comorbidade, né, que mude a vida da paciente, né, ou até que ele possa levar a complicações maiores, como esterilidade, óbito, porque é um exame tão simples, né? Então, realmente, a rotina anual tem que fazer parte de toda a população. Agora, sobre o papel da vacinação nas doenças sexualmente transmissíveis, em especial do HPV, como funciona, né, esse processo? Hoje no mercado a gente tem disponíveis 2 vacinas. A Gardasil quadrivalente, né, que protege contra 4 tipos de HPV, e o ponto bom dela, o ponto positivo, é que ela é disponível no SUS. Então, os adolescentes aí de 9 a 14 anos, tanto meninas como meninos, têm acesso a essa vacina. E ela é distribuída de forma agora, né, foi recente, está sendo distribuída como uma dose só. No ano passado, mais ou menos na época de março, a gente teve o lançamento da Gardasil nonavalente, que ela protege contra esses 4 tipos que a quadrivalente já protege, mais 5 outras cepas de vírus. Então a gente tem proteção contra 9 tipos de vírus HPV, que são os que causam tanto as verrugas genitais quanto as lesões precursoras e o câncer de colo de útero. Então essa nonavalente, ela é disponível somente no sistema privado, mas a gente consegue ter uma acessibilidade muito boa, inclusive aqui na nossa cidade a gente consegue sem muita burocracia, e ela é aplicada em 3 doses. Então a gente também não precisa do reforço anual, a gente faz só aquelas 3 aplicações, né, em intervalos de tempo, e a gente não tem a obrigatoriedade de fazer reforço anual, por exemplo, igual a vacina da gripe. Então a gente faz aquela dose, as 3 doses, e o tratamento está completo, né? A vacinação está completa. Então isso é bom, porque então a gente consegue proteger essa população. Qual população? População dos 9 aos 45 anos. Então a gente estende essa faixa etária até os 45 anos, e quem pode fazer? Homens e mulheres. Então é uma população que consegue se proteger de forma adequada e não precisa ficar fazendo a dose de reforço anual. Ok, doutora, quais os sinais e sintomas que os pacientes, né, que têm a DST, eles devem ficar atentos? Os principais sinais são feridas genitais, elas podem ser não dolorosas, né, e dolorosas também. As não dolorosas a gente associa mais a sífilis, as dolorosas a gente associa a cancro mole, herpes, que a gente também pode ter herpes genital, além da herpes oral, a gente também pode ter herpes genital. No caso do HPV, a gente pode ter lesões mucosas,
E no caso do HIV, a gente não vai conseguir ver nenhuma lesão, né? Mas a gente vai ter alteração, né, do bem-estar geral. Então, os pacientes eles podem ter queda do estado geral, podem apresentar febre, emagrecimento. Então, tudo que não for o comum daquela pessoa, a gente já tem que ficar atento, descartando outras hipóteses diagnósticas. Doutora, então, como devemos abordar a educação sexual, né, com os nossos parceiros de forma mais aberta e eficaz? Ter sempre uma conversa transparente, né, uma conversa direta, falar quais são as suas expectativas, né, principalmente em relação aos métodos, né, tanto método de barreira quanto métodos contraceptivos, falar abertamente sobre a sua condição de saúde, então não esconder da parceria sexual se acaso o parceiro, né, se acaso você tiver algum diagnóstico, então, e também falar das suas expectativas e também ouvir a parceria, né, não é só sobre a gente falar, a gente demonstrar os nossos receios, os nossos medos, mas também ser aberto a essa comunicação, porque um relacionamento sempre é uma via de mão dupla, então nunca esconder diagnósticos, nunca esconder os medos, nunca esconder as expectativas, é sempre o que dá mais certo é uma abertura, uma comunicação transparente entre as parcerias sexuais. Doutora, então, como os profissionais de saúde, eles podem estar ajudando a população quanto aos casos, né? A primeira coisa é eles terem a consciência de que eles são os educadores da população, né? Então, passar esse conhecimento de forma esclarecida, de forma de fácil entendimento para todos os nichos de população, né? Então, para aquela população aqui da zona rural, ter o entendimento também, trazer o vocabulário para a realidade do paciente, porque não adianta a gente falar com termos médicos, falar sobre nomes difíceis que a população não vai entender. Então, e também as pacientes que já têm o diagnóstico, transformar aquele ambiente em um ambiente acolhedor, em um ambiente livre, né, de preconceito, porque se esse estigma, né, se a gente não acolher bem esse paciente, se a gente não respeitar o paciente, a gente nunca sabe da realidade, né, de como que é realmente no íntimo daquela pessoa. Então, se a paciente não for bem acolhida, se ela não se sentir bem acolhida, ela não vai aderir ao tratamento. Sim. Ela não vai aderir ao que você está propondo para ela. Então, a primeira coisa é realmente a gente se desarmar, tirar aquela postura de eu sei tudo e transmitir de uma forma com que a paciente entenda, de acordo com a realidade dela. Porque só a partir do momento que ela entender a gravidade da doença que ela possa ter, a gravidade da transmissibilidade, né, os riscos que as infecções sexualmente podem trazer, aí, a partir do momento que ela entender, ela fala assim, então vou me cuidar. Então vale a pena me cuidar. Porque se ela não souber, para ela tanto faz. Doutora, então, qual é a mensagem final, né, que você quer deixar para os nossos inscritos? Primeira coisa é que a gente tem que parar com essa banalização do uso dos métodos de barreira, né, do uso dos preservativos. Por quê? Infecção sexualmente transmissível não tem cara, né? São vírus, bactérias que não são visíveis a olho nu. Então, o único método que a gente tem para prevenir é a educação, a conscientização e o uso, né, dos métodos de barreira. Essa educação a gente tem que começar desde antes da primeira relação sexual, porque a gente ensina os nossos jovens, os nossos adolescentes, né, a não correr esse risco, né, de infecção, mas a gente também não tira a liberdade deles de conhecer, de autoconhecimento, de descobertas que são inerentes a essa fase, né? Então, o principal objetivo é a gente ter essa consciência, a gente não banalizar, principalmente as infecções sexualmente transmissíveis e também não banalizar o uso dos métodos que a gente tem disponível. Ok, obrigada, doutora, pela sua participação. Foi um prazer. Conto com vocês, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Obrigada.